O frio da noite ainda não tinha chegado, mas o friozinho do entardecer já se fazia sentir no ar. Na cidade de São Paulo, o sol se pôs há pouco mais de 1 hora, deixando o céu tingido de um azul escuro e profundo. Era o exato momento em que as luzes dos arranha-céus corporativos se acendiam com uma intensidade quase agressiva, como querendo mostrar quem dominava a paisagem. Do 22º andar, Dr. Ricardo Albuquerque descia no elevador particular de seu império. O metal polido do elevador refletia a imagem de um homem que era sinônimo de poder. Terno sob medida, relógio que custava o equivalente a um apartamento e uma expressão de concentração que não o abandonava nem com anestesia. Acabara de sair de uma reunião que, para ser direto, lhe garantia um lucro de vários milhões de reais. Ele estava no topo e sabia disso. Ao sair do prédio para a rua, o ar fresco bateu em seu rosto. A limusine preta, um tanque blindado disfarçado de carro de luxo, esperava a poucos metros. Atrás dele, como sombras leais, vinham seus 4 guarda-costas pessoais, tipos fortes, vestidos de preto e com aquele olhar de quem não teme nada. João, Mateus, Diego e Sérgio eram seus nomes, e Dr. Ricardo confiava neles com uma confiança cega, daquelas que só o dinheiro bem investido em segurança pode dar. Os 4 homens haviam parado um pouco, conversando em voz baixa, e, embora não parecessem, estavam em estado de alerta. Dr. Ricardo já ia dar o passo em direção à porta aberta de seu carro, quando uma voz, apenas um sussurro no tumulto da rua, o deteve abruptamente. "Senhor, não entre naquele carro." Dr. Ricardo Albuquerque parou sua caminhada, confuso. Virou-se para ver quem havia lhe falado com tamanha audácia. Bem à sua frente, parada com uma firmeza que não correspondia ao seu tamanho, estava uma menina. Não tinha mais de 7 anos, vestia um suéter verde jade e o olhava com uma seriedade que lhe causou um arrepio que percorreu da nuca aos calcanhares. "O que você disse, minha flor?" perguntou Dr. Ricardo, inclinando-se levemente. Sua voz, acostumada a dar ordens e fechar negócios, soou estranhamente suave. A menina, que se chamava Helena, não piscou. Seus olhos escuros estavam fixos nos dele, sem medo, apenas com uma urgência quase palpável. "Eles disseram que o seu carro vai explodir", repetiu Helena, apontando com um movimento discreto da cabeça para os 4 guardas que estavam atrás dele. Ela disse em um português perfeitamente claro, mas com uma convicção que era o que realmente o desestabilizava. Dr. Ricardo franziu a testa, o gesto de incredulidade lutando contra seu instinto de empresário, aquele que estava sempre pronto para detectar a traição. Atrás dele, João, Mateus, Diego e Sérgio continuavam sua conversa. Pareciam relaxados, ou pelo menos era o que queriam aparentar. "Do que você está falando? Quem são eles?" perguntou o Dr. Ricardo, abaixando ainda mais a voz para que ninguém mais ouvisse. Helena apertou seus pequenos punhos e repetiu, desta vez com uma firmeza que arrepiou o Dr. Ricardo. "Eu os escutei, senhor. Eles estavam falando em chinês. Disseram que seu carro vai explodir assim que o senhor tentar ligá-lo." O silêncio que caiu entre os dois pesou como chumbo. Dr. Ricardo sabia chinês básico, o suficiente para fechar negócios na Ásia, mas jamais imaginaria que uma menina desconhecida na rua pudesse entender conversas que ele mesmo mal decifraria com grande esforço. Ele não conseguia entender a razão, mas algo dentro dele, aquela voz interna que o salvara muitas vezes no mundo dos negócios, gritava que ele não podia ignorar aquela pequena. Seus olhos não tinham o medo de quem mente, mas a urgência de quem diz uma verdade que queima. "Espera um pouco, como você sabe chinês?" perguntou o Dr. Ricardo. "Minha avó, Dona Carmen, me ensinou. Ela morou muito tempo em Hong Kong", respondeu Helena com simplicidade. E eles estavam falando muito rápido, como se não quisessem que ninguém entendesse. Mas eu entendi. Disseram que vão esperar o barulho, que depois disso tudo será um caos e que ninguém vai desconfiar deles. Disseram que já está pronto. O peito de Dr. Ricardo encolheu como uma corda de violão. Virou-se disfarçadamente para seus guardas, que agora fingiam vigiar a porta principal com uma concentração exagerada. Cada fibra de seu ser, acostumado às traições no mundo corporativo, gritava que o que a menina dizia era uma possibilidade real,
por mais absurda que parecesse. Olha, mocinha, você tem ideia do peso do que está falando? Perguntou ele seriamente. Sim, respondeu ela sem piscar. Não entre naquele carro, por favor, senhor. O ar ficou denso, pesado. Dr. Ricardo Albuquerque engoliu em seco, tentando manter a compostura. Há anos ele vivia cercado por segurança particular, homens que juravam protegê-lo com a própria vida. Mas esse aviso o desestabilizou como nunca antes. Um passo em falso e tudo acabaria. Rapidamente, deu um passo para trás, posicionando-se levemente atrás de Helena, como se ela fosse seu escudo. E com voz firme, chamou seu assistente. Javier, por favor, venha até aqui. Javier, um homem jovem, eficiente e sempre apressado, aproximou-se imediatamente. Dr. Ricardo nem olhou para seus guardas, mas sentia os olhos deles em cima, como se soubessem que algo muito importante, havia vazado. Inclinou-se novamente para a menina, sua voz agora um sussurro quase inaudível. Escuta bem, Helena. Se o que você diz é verdade, você está em um perigo gravíssimo. Eles não vão permitir que alguém os descubra. A menina apertou os lábios com uma maturidade que não lhe correspondia. Não me importo, senhor. Minha avó sempre me disse que, se eu pudesse ajudar alguém a não morrer, eu deveria falar. Que calar algo ruim é como ajudar a acontecer. Essas palavras atingiram Dr. Ricardo na medula dos ossos. Naquele instante, ele sentiu como o peso de sua fortuna e de seus ternos caros desmoronava diante da simples e pura coragem de uma menina. O assistente retornou com Pedro, o único homem em sua vasta rede de segurança em quem confiava cegamente e sem questionamentos. Pedro, venha aqui. Rápido! Ordenou Dr. Ricardo em voz baixa, sem tirar os olhos dos 4 guardas que, ao ver Pedro, trocaram olhares curtos. Aqueles olhares que Dr. Ricardo agora notava já não eram um detalhe. Eram uma confirmação do aviso de Helena. Preciso que você revise meu carro, Pedro, mas faça como se fosse parte da rotina de encerramento. Imediatamente, foque no motor e na parte inferior. Não me fale, sussurrou o Dr. Ricardo, enfatizando a última frase. Pedro, experiente em 1000 batalhas de segurança, captou a urgência e a seriedade nos olhos de seu chefe. Assentiu, com o rosto inexpressivo, e caminhou em direção à limusine estacionada a poucos metros. Os guardas o observaram, tensos, sem parar de falar entre si em frases curtas e em outro idioma, que Dr. Ricardo sabia perfeitamente que não era português. O coração do empresário acelerou. Algo estava prestes a explodir, literalmente ou não. Helena agarrou-se ao seu paletó com suas pequenas mãos e, pela primeira vez em muitos anos, Dr. Ricardo, o homem que dominava salas inteiras, sentiu um medo real, um terror frio que vinha da traição. De repente, um dos guardas, o que se chamava João, adiantou-se forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Dr. Albuquerque, o carro está pronto. Precisamos ir agora. Não é bom demorar aqui. A cidade é perigosa a estas horas. Dr. Ricardo respirou fundo. Seu olhar alternava entre a menina que não o soltava e o guarda que o pressionava. Ele não podia confirmar nada ainda, mas se desse um passo em falso, talvez fosse o último. E justo naquele instante, a tensão atingiu um pico insuportável. Pedro, da parte dianteira do carro, levantou a mão com um gesto alarmante que só Dr. Ricardo conseguiu entender. Era o sinal. Era a confirmação da menina. A verdade acabara de explodir sem fazer barulho. Os guardas viraram-se abruptamente para Pedro. Helena puxou o paletó de Dr. Ricardo com desespero. O destino estava prestes a ser decidido. O gesto de Pedro, com a mão levantada em sinal de alarme do capô da limusine, foi como um balde de água gelada no rosto de todos. Na linguagem silenciosa da segurança, era o grito mais alto. Perigo iminente! Os 4 guardas reagiram em uma fração de segundo, mas o fizeram com uma sincronia que só tem aqueles que já estão combinados. Suas cabeças viraram para Pedro, e o sorriso forçado de João, que havia pressionado o Dr. Ricardo para ir embora, desapareceu de seu rosto, deixando uma expressão de pura raiva. Dr. Ricardo Albuquerque sentiu um vazio no estômago. A lealdade havia sido quebrada.
A menina Helena continuava agarrada ao seu paletó, seu pequeno corpo tremendo, mas seus olhos permaneciam fixos e firmes. Pedro, o homem de confiança, não hesitou. Endireitou as costas e gritou com voz forte e clara para que o pessoal de segurança do prédio, que já estava perto, ouvisse tudo. Dr. Albuquerque, não se aproxime. Há um dispositivo no motor. O silêncio se partiu em pedaços. Os guardas, que sussurravam em chinês, se olharam com um terror contido, sabendo que haviam sido descobertos da pior maneira possível. João, o líder não oficial, tentou recuperar o controle com uma atuação desesperada, forçando um sorriso nervoso e dando um passo à frente. Deve ser um engano, chefe. Eu mesmo revisei tudo. É só uma falha na fiação. Deixe-nos consertar e vamos embora agora. Dr. Ricardo o encarou com uma dureza que não usava há anos, uma frieza que gelava o sangue, digna do tubarão que era nas altas finanças. Engano, você diz? Disparou, sua voz firme como uma laje de mármore. Então explique-me por que Pedro, o único homem em quem confio cegamente, me diz o contrário. Explique-me por que uma menina teve a decência de me avisar da sua infâmia. A tensão ficou insuportável. Era um duelo de olhares a queima-roupa. João e seus homens entenderam que o jogo havia terminado. Não havia volta. Haviam sido delatados por uma garotinha, e isso era uma humilhação que não iam tolerar. O guarda Mateus, o mais alto e forte dos quatro, tentou se mover discretamente para dentro de sua jaqueta, procurando algo que Dr. Ricardo nem queria imaginar. Mas o empresário reagiu como se esperasse aquele movimento. Nem tente, Mateus. O jogo acabou. O negócio de vocês acabou. Ao redor, a segurança interna do prédio corporativo em São Paulo já havia notado a estranha situação. Os guardas uniformizados do corporativo que vigiavam a entrada começaram a se aproximar com cautela, seus rádios chiando e suas mãos já sobre suas pistolas. Os traidores perceberam que haviam perdido qualquer oportunidade de fuga ou de completar sua missão. Foi então que Sérgio, o mais silencioso, murmurou algo em chinês com uma raiva mal contida. Era uma frase curta, cheia de veneno. Helena, a menina que continuava segurando o paletó de Dr. Ricardo com suas pequenas mãos, ouviu a frase e, sem hesitar nem por um segundo, tornou-se a tradutora de sua própria sentença. Sua voz, embora trêmula, ressoou no silêncio. Ele diz que não importa, que cedo ou tarde alguém vai pegá-lo, senhor, que o senhor não vai escapar. Dr. Ricardo a olhou com uma mistura de espanto e profundo respeito. Aquela menina de apenas 7 anos havia se tornado sua única e corajosa aliada, em meio à mais miserável das traições. Ele não permitiria que aquela ameaça se cumprisse. Talvez, respondeu Dr. Ricardo, sua voz agora trovejando para que todos, e especialmente os traidores, ouvissem. Mas eu garanto, rapaz, não será hoje, e quem quer que os tenha enviado saberá que fracassou miseravelmente. Em questão de segundos, os agentes de segurança interna do prédio, liderados por Javier, o assistente, que havia permanecido alerta, avançaram sobre os guardas traidores. Houve um confronto violento, gritos abafados, insultos em chinês que Dr. Ricardo não conseguia entender, mas que Helena certamente sim, e olhares carregados de ódio dirigidos ao empresário e principalmente à pequena. Os traidores lutaram com o desespero de quem não tem nada a perder, sabendo que, se caíssem, arrastariam consigo quem os contratou. Finalmente, os 4 homens foram rendidos. Suas mãos foram algemadas com algemas de segurança e eles foram arrastados, seus rostos desfigurados pela raiva e pelo fracasso. Dr. Ricardo não se moveu, não piscou. Permaneceu impassível, com Helena ao seu lado, até vê-los desaparecer de sua vista, engolidos pelas portas do prédio e escoltados pela polícia do corporativo. Só então, quando o perigo imediato se dissipou como fumaça, Dr. Ricardo se ajoelhou. Ele se colocou na altura de Helena, olhando diretamente nos olhos da menina que lhe salvara a vida. Você salvou a minha vida, Helena, disse com uma seriedade que não era de negócios, mas de um profundo agradecimento pessoal. De verdade, nunca, jamais vou esquecer o que você fez por este velho. Ela o olhou com um toque de timidez,
Sua pequena mão ainda segurava uma dobra de seu paletó. Era como se pela primeira vez ela compreendesse a magnitude do que havia acontecido. Eu só repeti o que ouvi, senhor, sussurrou Helena. Minha avó, Dona Carmen, diz que ficar em silêncio sobre algo tão ruim é como ajudar a acontecer. E eu não queria que acontecesse com o senhor. As palavras, carregadas de uma sabedoria simples, mas demolidora, atingiram Dr. Ricardo no fundo do coração. Ele passara décadas cercado de puxa-sacos, de conselheiros que só buscavam seu dinheiro e de sócios que não valiam um tostão. E, no entanto, foi essa menina, sem esperar nada em troca, que lhe mostrou o valor puro da verdade e da coragem. Sua avó é uma mulher muito sábia, Helena, disse ele, forçando um sorriso sincero, um gesto raro em um homem tão reservado. E você, minha menina, você é corajosa como um leão. Você é uma joia. Naquele momento, Javier, o assistente, aproximou-se com um telefone e uma expressão de horror. Doutor Albuquerque, a polícia e os técnicos acabaram de confirmar. Não era uma bomba artesanal. Era um detonador à distância, um explosivo plástico de nível militar, escondido com precisão. Um trabalho de profissionais. Quem o ordenou não queria deixar rastros, chefe. Eles queriam ter certeza de que seria o seu fim definitivo. O empresário apertou os lábios. A traição não era apenas de seus guardas. Era um ataque bem planejado, bem financiado, que vinha de cima. A pergunta já não era quem o havia feito, mas por quê e quem era o mentor. Dr. Ricardo olhou para a menina à sua frente. Ela era a única peça de ouro puro neste jogo sujo de traições. E sua vida, seu futuro, dependiam agora de descobrir a mente por trás desse plano sangrento. Não havia tempo a perder. A conspiração era muito maior do que ele imaginava. A adrenalina ainda pulsava nas têmporas de Dr. Ricardo Albuquerque. O ar que ele respirava na entrada do corporativo em São Paulo, que antes parecia frio, agora parecia rarefeito e carregado de perigo. Ele havia escapado da morte por um fio, ou melhor, pela coragem de uma menina de 7 anos. Javier, o assistente, estava ao telefone, lidando com a polícia local e a segurança interna. Pedro, o fiel chefe de segurança, supervisionava a retirada dos guardas algemados, garantindo que a sujeira fosse embora para sempre. Dr. Ricardo se levantou de sua posição ajoelhada e pegou na mão de Helena. Ele a conduziu discretamente para uma área menos exposta do saguão. Escute, Helena, disse com voz tranquila, embora seus olhos ainda brilhassem. Preciso que você me diga tudo. Preciso saber se, além de o carro ia explodir, você ouviu algum nome, alguma pista sobre quem deu a ordem. Helena, que havia passado do terror para a proteção, encolheu os ombros pensativa. Eles falavam muito rápido, senhor, como quando minha avó tem pressa para eu colocar as tortilhas para não queimarem. Ela fez uma pausa. Mas sim, houve uma parte. O mais irritado, o que se chama João, disse algo. O que ele disse, minha menina? Diga-me em detalhes, insistiu Dr. Ricardo, ajoelhando-se novamente, com toda a sua atenção voltada para ela. João estava furioso. Ele disse, diga para aquele velho que perdemos o trabalho, mas que o chefão vai nos pagar o triplo se a próxima tentativa funcionar. Disse que não somos os únicos que o estão procurando e que ele já deve saber disso. O impacto da revelação foi físico. O chefão. Dr. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo como a engrenagem do negócio se conectava com a traição. O chefão. O apelido lhe trouxe a lembrança de Carlos Drummond, seu arquirrival no setor imobiliário e tecnológico, um homem sem escrúpulos que vinha perdendo milhões em uma guerra de ofertas impiedosa contra Dr. Ricardo. Drummond era conhecido por seus métodos sujos, sua ambição desmedida e, principalmente, por sua rede de contatos obscuros no exterior. Usar 4 guardas chineses não era um gasto para ele, era um investimento. Obrigado, Helena. Você é incrível, murmurou o Dr. Ricardo. Justo naquele momento, Pedro retornou, seu rosto sombrio. Chefe, nós os entregamos à polícia interna. 3 deles são ex-militares. E sim, eles tinham rádios e coordenadas de um ponto de encontro, provavelmente com o contato que os pagaria assim que vissem as notícias na TV. Já sei, Pedro.
O mentor é o chefão Carlos Drummond, afirmou Dr. Ricardo, a fúria contida em cada sílaba. Este não é mais um problema de segurança, é uma guerra. A revelação de que um inimigo de negócios tão poderoso estava por trás da conspiração elevou a história de um simples ato de traição a um thriller de alto risco. Precisamos nos mover imediatamente, chefe, antes que Drummond saiba que eles falharam e que o senhor está vivo. Se ele sabia onde e quando o senhor sairia, ele tem olhos em todos os lugares, urgiu Pedro. Você tem toda a razão. Javier, ligue para a frota de segurança. Preciso de um carro de translado que não esteja registrado em meu nome e uma equipe de contravigilância imediatamente. Que preparem o refúgio A no campo agora. O assistente, mais branco que um lençol, assentiu e se afastou para executar as ordens. Dr. Ricardo se voltou para Pedro, a única pessoa que havia passado no teste de lealdade naquela noite. Pedro, seu carro pessoal, aquele que não tem GPS nem rastreamento. Vamos usá-lo para nos mover. E antes de tudo, temos uma prioridade. Ele olhou para Helena, que continuava segurando sua mão com firmeza. Temos que levar Helena e sua avó para um lugar seguro, rápido. Se o chefão souber que seu plano falhou, a primeira pessoa que ele vai procurar é a menina que o frustrou. Ela agora é a testemunha mais importante e um alvo. Helena encolheu os ombros com bravura, mas seus olhos mostravam cansaço. Minha avó não mora longe, senhor. Temos um pequeno apartamento aqui perto da Sé, com a dona Carmen. Ela está esperando que eu leve o leite para ela. A inocência de seu comentário, o contraste entre uma missão de assassinato e um simples encargo de levar leite, quase fez Dr. Ricardo sorrir. Vamos buscar sua avó, Helena, mas não vamos mais comprar leite, disse com uma voz cheia de determinação. O empresário, junto com seu chefe de segurança Pedro e a pequena Helena, seguiram para a rua lateral, evitando a comoção principal, onde a polícia e os peritos já começavam a trabalhar no carro danificado. Enquanto caminhavam, Dr. Ricardo não pôde deixar de pensar. Carlos Drummond, o chefão, havia passado dos limites. A traição de seus guardas era grave, mas uma tentativa de assassinato com explosivos na capital de São Paulo já era coisa de traficantes ou mafiosos. A travessia para o humilde apartamento de Helena foi tensa. Pedro dirigia o carro de forma errática e rápida, certificando-se de que ninguém os seguia. Dr. Ricardo olhava pelo retrovisor. A noite de São Paulo, uma cidade linda, agora parecia um labirinto cheio de armadilhas. Chegaram ao prédio antigo. Dr. Ricardo subiu com Helena. Ao entrar, encontraram Dona Carmen, uma senhora de rosto marcado e olhos brilhantes, sentada em uma cadeira de madeira. Ela estava tecendo com a calma de quem já viu muitas coisas na vida. Helena, você demorou, minha menina. Pensei que já tinha ido brincar com os cachorros do parque. E quem é este senhor tão elegante? Disse Dona Carmen, observando o empresário com curiosidade. Helena correu para abraçar a avó, sussurrando algo em seu ouvido. Dona Carmen ouviu atentamente e, ao terminar, olhou para Dr. Ricardo com uma seriedade idêntica à de sua neta. Dr. Ricardo se adiantou. Dona Carmen, sua neta, não só salvou a minha vida, como nos alertou de uma conspiração que buscava me matar. Os traidores são meus próprios guardas, enviados por um homem muito perigoso. Agora mesmo, a vida de Helena corre um grande risco. Dona Carmen assentiu lentamente, sem se surpreender muito. Sempre soube que o dom da minha neta para os idiomas era um presente, não uma maldição. Se ela falou, fez o certo. Ela olhou para Dr. Ricardo e disse com firmeza: Nós vamos. Se o senhor diz que minha neta está em perigo por dizer a verdade, nós a levaremos para onde for preciso. Ela é a minha vida. Dr. Ricardo sentiu uma profunda admiração pela avó. Não havia medo, apenas a calma de alguém que protegia o que mais amava. Perfeito. Pedro tem um carro de fuga pronto. Iremos para uma propriedade da minha família, muito segura e longe da cidade. Pelo menos até que este assunto seja esclarecido. A partir de hoje, a senhora e Helena estão sob minha proteção, Dona Carmen. O empresário estendeu a mão. A anciã a apertou. O pacto de lealdade estava selado, não com contratos nem com milhões, mas com a vida de uma menina corajosa e a sabedoria de uma avó.
Enquanto saíam do apartamento, apenas com uma pequena bolsa com o indispensável, Dr. Ricardo sentiu que o perigo continuava os seguindo de perto. O chefão era um adversário formidável. Mas agora, Dr. Ricardo tinha algo que Drummond não tinha. A verdade ao seu lado, na forma de uma pequena tradutora que era sua única esperança. A fuga apenas começava. O carro de Pedro cortava a noite paulista. Eles haviam deixado São Paulo para trás há quase 2 horas e 20 minutos, viajando por estradas secundárias que se perdiam entre os cafezais. No banco de trás, Helena dormia, exausta, encostada no colo de Dona Carmen. A avó, apesar da hora avançada, já passava da meia-noite, mantinha uma calma estoica. Dr. Ricardo ia na frente, ao lado de Pedro. A tensão havia diminuído, mas não o estado de alerta. O silêncio no carro era um espaço para a reflexão. Chefe, Pedro quebrou o silêncio. A polícia interna já tem os nomes e as conexões desses 4 traidores. São mercenários que trabalharam para uma agência de segurança chinesa que já havíamos vetado antes. Tudo indica que o chefão usou seu contato na Ásia para este trabalho. Um movimento muito sujo. Dr. Ricardo assentiu, olhando pela janela. A traição já era um capítulo encerrado. Agora vinha a vingança, mas antes, o agradecimento. Pedro, preciso que você fique no refúgio com elas até que eu possa organizar uma equipe de proteção permanente e a contra-inteligência. Sua lealdade de hoje, a forma como você agiu sem perguntar, vale tudo. Você está encarregado da vida de Dona Carmen e Helena, ordenou o Dr. Ricardo. Conte com isso, chefe, respondeu Pedro com firmeza. Mas o que vai acontecer com a menina? Dr. Ricardo virou a cabeça e olhou para Helena através do espelho retrovisor. A luz tênue dos instrumentos iluminava o rosto da menina que, por um simples ato de coragem, havia reescrito seu destino. A menina é minha responsabilidade agora, Pedro. Não só salvou a minha vida, como me lembrou algo que eu havia esquecido: a pureza da verdade. Eu vivi cercado de puxa-sacos e mentirosos. Helena é diferente, explicou. Quando chegarmos ao refúgio, farei algumas ligações. Chegaram a uma pequena cidade escondida na serra, e de lá, pegaram um caminho de terra até uma fazenda antiga, um refúgio familiar que não estava em nenhum registro moderno. Era um lugar seguro, muito seguro. Uma vez instalados na casa, já passada a 1h20 da manhã, Dona Carmen preparou chá para ela e um café bem forte para os homens. Helena continuava dormindo, agora em uma cama confortável. Dr. Ricardo sentou-se em frente a Dona Carmen na sala com lareira. Dona Carmen, quero falar sobre a minha gratidão, começou o Dr. Ricardo. O que sua neta fez não tem preço. Sei que ela o fez sem esperar nada, por pura decência. Mas eu não posso ficar de braços cruzados. Dona Carmen o olhou com calma. Minha neta apenas repetiu o que ouviu, Dr. Albuquerque. Ela tem o dom da verdade e eu a ensinei a não calá-la. Não espere que lhe peçamos nada em troca. E precisamente por isso, continuou o Dr. Ricardo, farei o seguinte. A partir de amanhã, Helena e a senhora não têm mais com o que se preocupar. Vou garantir que ela receba a melhor educação particular em qualquer idioma que queira aprender, não apenas chinês. Ela terá um fundo fiduciário para que seu futuro financeiro seja completamente seguro. E o mais importante, terão proteção permanente e discreta, fornecida por Pedro, até que o chefão esteja atrás das grades. Os olhos de Dona Carmen se encheram de lágrimas, mas de alívio, não de tristeza. Deus o abençoe, Senhor. Ela merece o mundo, mas eu não ousava sonhar tão alto. Ela já me deu o maior presente, a minha vida, concluiu o Dr. Ricardo. O empresário fez as ligações pendentes, uma para seus advogados para estabelecer o fundo fiduciário imediatamente e outra para um velho amigo, um detetive particular de elite em São Paulo, para iniciar uma investigação criminal contra Carlos Drummond, o chefão, usando a evidência do explosivo como prova central. A guerra estava declarada. Ao amanhecer, por volta das 6 da manhã, Dr. Ricardo se preparou para ir. Ele tinha que voltar para São Paulo para mover suas influências, mas se aproximou do quarto de Helena antes de partir. A menina continuava dormindo profundamente. Dr. Ricardo se ajoelhou ao lado da cama. Seu rosto era angelical,
Naquele momento ele compreendeu a lição mais profunda de todas. A fortuna pode comprar segurança, pode comprar empresas e luxos, mas a lealdade verdadeira e a coragem nascem onde menos se espera. Sua vida dependera da pureza daquela menina. Obrigado, Helena, sussurrou. Nunca mais subestimarei a voz dos inocentes. Ele se levantou, assentiu para Pedro, que estava na porta, e se despediu de Dona Carmen. Ao sair do refúgio no carro que o levaria ao aeroporto, Dr. Ricardo Albuquerque já não era o mesmo homem. A traição o havia atingido, sim, mas a lição de Helena o havia transformado. Ele lutaria contra o chefão com todas as suas forças, mas agora faria isso com um novo propósito: honrar a verdade e o valor da menina que lhe havia mostrado a luz na escuridão. O destino havia mudado. A conspiração de São Paulo havia terminado, mas uma nova vida, cheia de proteção e possibilidades, apenas começava para Helena, a menina que não soube calar a verdade.